unção e das bênçãos do Senhor sobre nossas vidas, Senhor. Mas usa o teu servo, Senhor Jesus, ele meditou, Senhor, ele buscou conforme a tua vontade, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, à disposição, com o coração aberto, para ouvir, Senhor Jesus, e obedecer, Senhor, a tua palavra. Nos dê direção, Senhor, nos dê sabedoria, Pai, para conduzirmos as nossas vidas, Senhor Jesus, e abençoar aqueles que precisam. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graças e paz, igreja. Quantos estão felizes nessa noite? Eu também, graças a Deus. Aproveitando, eu quero também dar os parabéns aí a todas as mulheres pelo seu dia. Deixa eu só me preparar aqui. Mas hoje nós vamos ver uma das mais conhecidas parábolas de Jesus. E vamos ver o que ela tem a nos ensinar, que é a parábola do bom samaritano. Quem conhece a parábola do bom samaritano aqui? Levanta a mão aí, só para eu saber. Todo mundo, eu não vou nem pregar mais, vou parar por aqui. Mas a parábola do bom samaritano, ela se tornou assim um sinônimo de pessoas que fazem o bem sem olhar a quem, sim ou não? E nós estamos vendo nesses dias, né, quantos bons samaritanos, muitos deles anônimos, ajudando ali aquelas cidades ali de Juiz de Fora, de Ubá, onde famílias perderam tudo que tinham, perderam casas, perderam bens, né, foi atingido ali por aquelas enchentes, aquela região toda, algumas cidades no estado de São Paulo também. Mas dificilmente nós vamos ver nas manchetes aí, nos jornais, na TV, na mídia tradicional, dizendo assim: bom samaritano ajuda a família ilhada sobre o telhado de uma casa. Um bom samaritano, ele envia lá dezenas de caminhões com alimentos, roupas, medicamentos, água potável. Dificilmente nós vamos ver uma matéria dizendo um bom samaritano ali salva um homem sendo arrastado pela correnteza. Um bom samaritano doa ali dinheiro para a reconstrução de casas e escolas nas cidades atingidas. Você não verá manchetes nesse sentido. Talvez você vai ver algumas notícias a respeito disso, mas acreditando outras pessoas, acreditando principalmente o governo, que eu penso que faz muito pouco em relação a isso. Assim como aconteceu lá no Rio Grande do Sul, no ano de 2024, 2025, que também muitas cidades foram assoladas lá por uma enchente, muitas famílias perderam tudo que tinha, até hoje ainda estão tentando reconstruir aquilo que eles perderam lá, e não foi apenas o governo brasileiro que tanto anunciou aí, que ajudou aquele povo lá, mas foram centenas de bons samaritanos anônimos que ajudou aquele povo ali, e são centenas de bons samaritanos anônimos ajudando ali em Minas Gerais, na cidade de Juiz de Fora e ali em Ubá. E essas pessoas, elas nos inspiram, sabe, assim, fazem o nosso coração ficar quentinho, né, quando a gente vê esse povo todo ajudando. A igreja aqui também se levantou aqui numa campanha para a gente mandar alguma ajuda lá para aquele povo. A gente talvez não seja muita coisa, mas todo pouco que é destinado a eles é como se fosse um tijolinho, né, que você vai colocando, e esse tijolinho vai construindo um muro, vai construindo uma casa, e de repente você dá um pouquinho mais de dignidade para aquelas pessoas que estão ali, né? E isso nos faz lembrar que ainda há muitas coisas boas, há muitas pessoas boas aqui nesse mundo, mesmo que isso lhes custe bastante caro ajudar essas pessoas. E para nós hoje, embora a parábola do bom samaritano ela seja uma das mais conhecidas aqui de Jesus, seja no nosso meio cristão, seja também no meio não cristãos, porque eu já vi pessoas que sequer eram religiosas, né, ou que professavam alguma religião, comentar acerca do bom samaritano, né, que a maioria das pessoas conhecem essa história aqui. Mas eu penso também que o ponto principal dessa parábola, eu penso que muitas vezes ele é deixado um pouco de lado,
Muitos conhecem essa história aqui do bom samaritano, que está contada aqui entre os versículos 30 e 35 do Evangelho de Lucas, no capítulo 10, onde um homem, como nós bem sabemos, ele é violentamente atacado por bandidos, ele é roubado, é retirado todos os seus pertences, ele é deixado ali também quase sem as suas roupas, e ele é deixado, a minha Bíblia aqui diz, semi-morto à beira daquela estrada. E por ali passam algumas pessoas que talvez pela sua natureza, pelo seu estilo de vida, deveriam ajudar, mas não ajudam. E por incrível que pareça, a pessoa mais improvável para ajudar, e essa pessoa era quem? Um samaritano. Então isso nos leva aqui a concluir que nós devemos fazer o bem ao nosso próximo, como o bom samaritano fez aqui nessa passagem de Lucas. E é assim que, na maioria das vezes, nós entendemos a parábola do bom samaritano, um estranho compassivo ali, que ele vem em auxílio de um homem ali quase morto à beira da estrada. Mas eu penso que há muito mais por trás aqui dessa história aqui. Nós temos que levar em consideração de onde isso começou, que é o diálogo entre Jesus e o intérprete da lei, E eles conversavam sobre a vida eterna ali, pois foi essa a questão que deu início a toda aquela conversa, aquele debate, e a parábola do bom samaritano ela é apenas a conclusão dessa conversa ali, o desfecho dessa conversa. Então eu peço para você, se você quiser, não precisa abrir, mas se você trouxe sua Bíblia, você abre no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, e nós vamos ver o que diz aqui a partir do versículo 25, porque a história não começa no versículo 30 aqui, mas um pouco antes. Diz assim aqui na minha versão, ao meio da revista atualizada: eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E disse-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Nós vemos aqui que Jesus ele falava lá aos seus discípulos, quando esse intérprete da lei, então ele se levanta. Outras versões vão identificá-lo como especialista na lei, como doutor da lei. Vou identificá-lo também como apenas um advogado, ali, as traduções mais comuns para a palavra grega nômicos, ou seja, ele era uma pessoa que estudava, que interpretava, que ensinava ali a Torá para as pessoas, além de ser altamente respeitado por conhecer profundamente a lei de Moisés, a lei judaica. E da mesma forma que um advogado, hoje nós temos alguns irmãos que são advogados aqui na igreja, e da mesma forma que um advogado, um magistrado, ele conhece as nossas leis, aí, conhece a Constituição, conhece o Código Civil, conhece o Código Penal, e todo ali o arcabouço jurídico brasileiro, ali, o CPC, CPP, CLT, CDC, e esse monte de sopa de letrinhas aí, entre outras tantas, tá? Mas se você não sabe o que é, depois você procura lá, não me pergunte também, porque eu não sou advogado. Mas muitos doutores da lei, escribas naquela época, e também os fariseus, eles eram conhecidos pelo seu legalismo e pela tendência de focar apenas em regras externas em vez da condição do coração, sabe? E possivelmente aqui nesse texto, esse homem ele pertencia a esse grupo aqui de legalistas e ele atua então mais parecendo um advogado de acusação, ali tentando interrogar Jesus para fazer com que Jesus ali caísse numa cilada teológica, falasse alguma coisa que era contra as leis judaicas ali, violasse a lei judaica, porque aqueles líderes religiosos, eles desconfiavam que Jesus, porque Jesus ali ele desafiava as tradições e reivindicava para si próprio ali uma autoridade que esses religiosos consideravam ali bastante perigosa, bastante ameaçadora para eles. Mas esse versículo, ele levanta questões teológicas importantes sobre a salvação, sobre o esforço aqui humano, que sempre esteve na mente e no coração lá do povo judeu. Eles sabiam das promessas lá do Antigo Testamento, principalmente lá em Daniel 12, versículo 2, também em Isaías, no capítulo 26, versículo 19, que fala ali sobre a vida eterna, sobre a ressurreição, sobre o reino eterno. E todos eles desejavam viver na presença de Deus. Os judeus lá, eles foram ensinados pelos rabinos sobre tudo o que eles precisavam saber para entrar no reino dos céus.
Como judeus, eles tinham lá a linhagem correta, eles eram da tribo de Judá, eles eram ali o povo escolhido por Deus, eles tinham as escrituras, eles tinham as leis, eles tinham lá as suas cerimônias, eles tinham as suas tradições, eles eram circuncidados, todos eles, mas participavam também das festas anuais lá e cumpriam, ou pelo menos, aparentemente, eles cumpriam toda a lei. Mas o erro deles, e possivelmente talvez o nosso erro hoje, era pensar que a vida eterna é algo que podia ser conquistado, e não como um dom de Deus ali, recebido pela fé em Jesus. Então, essas eram coisas que no entendimento daqueles homens, desses fariseus, se seguidas fielmente, os qualificavam então lá para a vida eterna. E Jesus, próprio Jesus, ele foi questionado várias vezes acerca desse assunto sobre vida eterna, mas ainda assim eu penso que havia na mente desses homens, desses religiosos ali, uma dúvida bastante persistente, sabe? Uma sensação que eles estavam ali muito aquém da vida eterna, como se a consciência pesasse, como se os acusassem, muito embora eles achassem que eles eram ali qualificados para o reino dos céus, por seguir as leis, por seguir as tradições, fazer boas ações ali, mas eles tinham a sensação de que faltava alguma coisa. E um exemplo disso é a parábola do filho pródigo, que possivelmente vai ser contada aqui também em algum momento aí para frente, quando ele disse a Jesus lá que ele havia guardado a lei desde a sua adolescência, desde toda a vida ele havia guardado a lei, e ainda assim ele pergunta para Jesus: o que ainda me falta para herdar a vida eterna, que está lá em Mateus 19. Então, mesmo aquele jovem, cumprindo todos os preceitos ali da lei de Moisés, ele sentia no seu coração que ainda faltava alguma coisa, porque naquela época as pessoas acreditavam então que seguir a lei e realizar ali boas ações, como acontece muito ainda nos nossos dias, era a chave então para agradar a Deus e obter dessa maneira a vida eterna. E a pergunta do jovem rico ali reflete essa mentalidade, mostrando que ele vê a vida eterna como uma recompensa, algo que pode ser ali conquistado, e não como um presente de Deus que é recebido ali mediante a graça de Deus, mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. E a abordagem do jovem rico aqui, a Jesus, nessa outra parábola, sugere até um desejo sincero de fazer o que é certo, sabe? Mas também uma dependência muito grande no esforço humano aqui, em vez da graça divina, porque ele se entristece quando Jesus lá dá a resposta para ele, para vender tudo que ele tinha, ir além das boas ações, ir além da materialidade das coisas e reconhecer as suas prioridades, reconhecer a sua lealdade a Jesus Cristo. Mas a Bíblia vai dizer que o jovem, ouvindo essas palavras de Jesus, ele retirou-se triste, porque ele era riquíssimo, ele era dono ali de muitas propriedades, como diz na Bíblia. Então aquele povo se apegava mais na sua judaicidade, ali, mais nas suas circuncisões, nas suas cerimônias, nas suas tradições e tudo mais, para se qualificarem para o reino de Deus lá, para a vida eterna. Mas ainda assim, como eu disse, havia no coração desses homens um sentimento, uma percepção até persistente, talvez, do seu próprio pecado, sabe? Talvez uma consciência acusadora que os fazia ali ter medo de que, apesar de todos os adornos externos, de toda a aparência externa ali, de se manterem uma aparência religiosa perante o povo, apesar de cumprirem a lei, por dentro eles sabiam que eles não eram dignos ali de fazer parte desse reino que Jesus anunciava, e havia o medo de que então eles perdessem esse momento, sabe? Então surgiu a questão: o que devo fazer? E era uma questão bastante pessoal, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Que no fundo os judeus desejavam de verdade, e que no fundo nós aqui hoje, nessa noite, desejamos de verdade, sim ou não? Ninguém respondeu. Jesus amado. Mas Jesus poderia ter feito aqui
um longo discurso, né? Mas ele não fez. Surpreendentemente, Jesus, ele não oferece a Torá, ele não oferece o Pentateuco, ou as leis, ou os profetas. Como Jesus ele costumava fazer, e como muitos judeus na história fizeram, ele respondeu a pergunta com outra pergunta. Aqui no versículo 26 diz assim: então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como que você a interpreta? Jesus estava conversando com um intérprete da lei, um homem que conhecia a lei. E Jesus sabia que os judeus, eles recitavam o Shema 2 vezes por dia. Ao se levantar e ao se deitar, como está lá em Deuteronômio no capítulo 6, versículos 4 e 5, também em Deuteronômio no capítulo 11, nos versículos 13 a 21, e se eu não me engano em Números, lá no capítulo 15, dos versículos 37 até o 41, se eu não me engano. Se você estiver anotando, anota aí, depois você vê. E por isso, a pergunta que ele tinha feito e a resposta que Jesus deu era muito familiar para qualquer judeu ali, e essencialmente era uma recitação do resumo ali de toda a lei, que começava com: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E o próprio Jesus, ele cita o Shema lá em Marcos 12, em Mateus 22, ali, quando Jesus responde a um escriba lá sobre qual era o principal dos mandamentos. Jesus estava falando nessas 2 passagens aqui sobre o grande mandamento. E nós sabemos pelas Escrituras que toda a lei de Deus, ela regula aqui os nossos relacionamentos, tanto na vertical quanto na horizontal. Pastor Silvio falou sobre isso aqui, se você esteve aqui no domingo passado, ele falou rapidamente sobre isso, na vertical com Deus e na horizontal ali com os nossos semelhantes. E o intérprete da lei aqui, no nosso texto, ele sabia disso, então ele responde aqui à pergunta de Jesus com o que ele sabia ser a soma ali de toda a lei, sabia ser a exigência de Deus, porque simplesmente ele a recitava 2 vezes por dia, ao se levantar e ao se deitar. E o versículo 27 vai dizer aqui: a isto respondeu: amarás o Senhor teu Deus, como eu costumo dizer, com café. Não é aquele líquido gostoso que você toma de manhã, né? É coração, alma, força e entendimento. Você grava isso: café, coração, alma, força e entendimento. A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, citando aqui Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, e ele continua dizendo: amarás o teu próximo como a ti mesmo, citando ali Levíticos capítulo 19, versículo 18. E diante dessa resposta aqui do intérprete da lei, imediatamente Jesus lhe diz aqui no versículo 28, respondestes corretamente, meus parabéns, faça isso e viverá. Jesus colocou aqui o doutor da lei na parede, aqui o confrontador, ele está sendo sutilmente confrontado ali por Jesus, porque o problema é que muitos líderes religiosos daquela época focaram apenas na obediência externa ali, seguindo rituais, seguindo leis, sem abordar o coração por trás desses mandamentos. E Jesus conhecia o coração daqueles religiosos. E ao afirmar que a resposta lá do intérprete da lei estava correta, Jesus ele não estava aqui promovendo o legalismo. Em vez disso, Jesus aqui ele apontava para o fato de que o amor ele é o ponto principal de toda a lei de Deus. E Jesus, então, ele está colocando esse doutor da lei aqui no seu devido lugar. Em outras palavras, o intérprete da lei, ele sabe que ele está perdendo aqui nesse debate com Jesus, e eu penso que ele deveria ser, assim, bastante honesto consigo mesmo, sabe? Ele deveria ter dito lá: olha, Jesus, eu não posso amar a Deus assim, eu não consigo amar a Deus perfeitamente o tempo todo, de todo o coração, alma, força, entendimento, eu não consigo amar o meu próximo, cada pessoa ao meu redor, com um amor perfeito, do mesmo jeito que eu amo a mim mesmo, mas ele não fez isso. Ele deveria ter clamado por misericórdia, ter clamado por perdão, como fez o cobrador de impostos, aqui mesmo no Evangelho de Lucas, lá no capítulo 18, quando ele bate no peito assim, ó, e ele diz: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Mas o doutor da lei, ele não fez, sabe? E invariavelmente, o mesmo acontece conosco, porque muitas vezes nós não reconhecemos que nós não somos merecedores do céu. Mas ao invés disso, nós nos auto-justificamos, sabe? Na tentativa aqui de nos apresentarmos dignos, de nos apresentarmos, sabe, merecedores por meio de esforços próprios, por meio de méritos próprios.
Por exemplo, nós participamos de todo culto, toda a EBD na igreja, nós lemos a Bíblia diariamente, nós oramos, nós jejuamos, nós ofertamos, nós dizimamos, e tudo isso é correto, tudo isso é lícito. Afinal, a própria Bíblia, ela nos orienta, ou ela determina que nós façamos essas coisas, mas quando essas práticas elas são feitas com o objetivo de ganhar pontos com Deus, torna-se autojustificação, sabe? Um meio ali de provar a mim mesmo, provar aos outros que estão à minha volta ali, que eu sou um bom cristão, em vez dessas ações, elas serem expressões naturais, sabe, do nosso amor e da nossa devoção a Deus. E talvez eu me sinta, eu estou dizendo na primeira pessoa, porque se eu disser na segunda pessoa, você vai talvez ficar magoado comigo, achando que eu estou falando para você. Mas talvez eu me sinta, sabe, superior aos outros crentes, porque eu sou mais disciplinado, eu sou mais santo, eu sou mais justo, eu sou mais ativo na igreja, ou porque eu canto ou toco bem no ministério de louvor, ou porque eu ministro aula na IBD, ou porque eu ministro cursos na igreja, sabe? E nada de errado nisso, pois todos nós somos chamados a servir no corpo, mas isso ele não pode se tornar aqui uma forma de autojustificação, quando é voltada para o reconhecimento próprio. Quantos estão entendendo? Porque se o meu coração ele não estiver voltado para Deus, se essas obras todas, elas não nascem aqui de um relacionamento genuíno com Jesus Cristo, elas servem apenas como a autojustificação em ação. E a respeito disso, Jesus ele foi bastante claro, ele disse assim, no dia do juízo, muitos virão e dirão, Senhor, Senhor, nós não expulsamos, nós não profetizamos no seu nome, nós não expulsamos demônios no seu nome, nós não realizamos milagres no seu nome. Em resposta a isso eu direi, nunca vos conheci. E o intérprete da lei, ele não tinha aqui o coração voltado para Deus, e ele sabia disso, ele sabia que ele não sabia o que ele deveria fazer ali, ou o que ele não fazia, né, em relação à lei, e ele diluía o que se passava ali na sua consciência com a sua própria autojustiça, e ele precisava então criar uma justificativa. Por isso Lucas registra aqui na parte A do versículo 29, ele porém querendo justificar-se. E ao invés de ele assumir a sua total incapacidade, então, de cumprir a lei aqui, aquele homem ele tenta uma outra forma de defender ou de desviar aqui a atenção da sua responsabilidade, e ele faz uma segunda pergunta para Jesus, na parte B do versículo 29. Mas quem é o meu próximo? Nini acabou de falar aqui, né? A pessoa que mora naquela cidade lá não é o meu próximo. Pessoas que moram naquela cidade de Dallas, enfim, no Texas, não, de Las Vegas, não é o meu próximo, né? E aqui ele tenta fazer isso. O intérprete da lei, ele se avalia em relação a ambos os mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo aqui. E parece que ele achava que ele cumpria bem, obedecia bem ao primeiro mandamento, porque ele pula essa parte aqui do amar a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento, mas para ele o cumprimento do segundo mandamento dependeria de como Jesus então definiria o seu próximo. E a pergunta do intérprete da lei implica que ele acredita que existe alguém como um não próximo, né? Ou seja, alguém que ele não precisa oferecer misericórdia, alguém que ele não precisa oferecer compaixão, como um inimigo, por exemplo. Porque se apenas os nossos amigos, se apenas aqueles que são fáceis de amar são os nossos próximos, então talvez todos nós aqui, e o intérprete da lei, nós tenhamos aqui cumprido o segundo grande mandamento, né, mas de forma aqui imperfeita. Em outras palavras, tudo vai depender da definição de quem é o nosso próximo. Ou seja, vai depender de quem é o nosso amigo e de quem é o nosso inimigo. Mas não é bem assim. Jesus ele nos ensina algo importante aqui nessa passagem, numa outra passagem, dizendo assim, amem os vossos inimigos e orem por aqueles que te perseguem. Está lá em Mateus capítulo 5, quando ele está lá no Sermão da Montanha. Isso nos ensina que a fé não é só sobre saber as coisas certas, mas vivê-la da maneira correta aqui. E amar a Deus e amar aos outros não é algo que nós possamos fazer perfeitamente sozinhos.
sabe? Mas como seguidores de Jesus Cristo, nós somos aqui chamados a buscar aqui uma vida de fé e uma vida de amor através do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Porque muitas vezes a nossa fé, ela é meramente intelectual. É uma fé teórica que nós não vivemos na prática. Como estão me entendendo? Cutuca a pessoa do seu lado aí que de repente está dormindo. Sabe, é isso que acontece conosco. Nós conhecemos, sabemos dizer o que é a fé, mas nós talvez não vivemos na prática o que é a fé. Porque de repente, sabe, nós estamos magoadinhos com alguém, com um familiar, com um irmão, com um pai, sei lá, né? Um colega de trabalho, de repente um irmão ou irmã da igreja, que não é o seu inimigo, sabe, que não é o seu adversário, mas que por algum motivo ali tornou um desafeto seu, por causa de situações que aconteceram aí no passado, e até hoje você carrega aí um caminhão ali de rancor, misturado com ódio, com amargura, com desejo de vingança, até sabe aquela coisa assim, eu quero que um raio caia na cabeça daquele irmão, e ele recebe em dobro tudo que ele fez comigo. E a outra pessoa nem sabe que você está magoadinho com ela. E você com esse ódio todo no seu coração. E em defesa desse bom sentimento, né, que você tem pela pessoa, em relação ao seu desafeto, ou ao meu desafeto, vou usar a primeira pessoa, tá? Não vou usar a segunda. Ao meu desafeto, eu tento me justificar, sabe? Porque essa pessoa me fez mal, porque fez mal ao meu filho, fez mal ao meu marido, fez mal à minha esposa, chutou meu cachorrinho, enfim, essas coisas. Um irmão ou irmã da igreja fez ou falou algo que me ofendeu. Pior, o pastor Marcelo nem me cumprimenta, é um metido. Ele acha que tem o rei, só se for o Davi, rei Davi na barriga. Essas coisas, sabe? Mas como eu costumo dizer, como informação, talvez você não tenha ouvido ainda, eu tenho essa cara quadrada de pitbull raiboso aqui, mas por dentro eu sou um shih tzu, tá? Joga uma bolinha de borracha para mim, para você ver. Mas voltando à vaca fria aqui, dá para dar uma quebrada aí na seriedade da coisa, tá? Porque tá todo mundo aí com olho de Mônica aí. Mas voltando à vaca fria, o intérprete da lei, ele está tentando achar, então, uma justificativa aqui, buscando uma forma de defender as suas ações, ou, de repente, a falta delas aqui, e garantir que ele está fazendo o suficiente para cumprir os requisitos da lei, sem ir além da sua zona ali de conforto. Então, a pergunta que ele faz, quem é o meu próximo aqui, revela uma questão fundamental para todos nós. Será que nós não estamos querendo que Jesus conceitue quem é o nosso próximo para uma definição que nos convém? Uma espécie de delimitação, por exemplo, né? Até a terceira fileira é o meu próximo. Da quarta fileira para trás, não. Né? Desse jeito. Porque os judeus, eles entendiam, ou pelo menos eles administravam lá os seus relacionamentos e as suas responsabilidades de acordo com um círculo concêntrico, sabe? Ali é uma forma de delimitar. E se você não sabe o que é círculo concêntrico, é o círculo com alguma coisa principal no meio. E o judeu, então, aqui, nesse caso, era o centro. E numa primeira linha, ali em torno do centro, estavam ali os seus familiares imediatos, como avós, pai, filhos e irmãos, né, nessa linha. E depois, num segundo círculo, os parentes. E num terceiro círculo, todos os outros, judeus. Então, esse círculo, fundamentalmente, determinava ali quem era digno de ajuda, com base num interesse bastante próprio, né, e no pertencimento étnico, ou seja, eram apenas judeus que participavam disso, e essas linhas divisórias, elas foram então traçadas para que os que estavam dentro recebessem ajuda, e os que estavam fora, não, como os estrangeiros e principalmente os samaritanos. E dessa forma, o intérprete da lei, ele sabia quem era e quem não era o seu próximo. E da mesma forma, nós somos bastante parecidos aí com o intérprete da lei. Nós sabemos
os mandamentos de cor e salteado, sabemos os mandamentos de trás para frente, se precisar até mesmo quais estão nos versículos ímpares e nos versículos pares, na verdade, lá em Êxodo 20, quem sabe aí levanta a mão. Ninguém não. Não, eu acho que até de cor e salteado vai, mas de trás para frente fica difícil, né? Mas agora, a aplicação desses mandamentos aí é outra história. É algo como eu perdoo na teoria, mas na prática a teoria é outra. E o que o intérprete da lei, então, ele fez aqui, nós invariavelmente fazemos em algum momento, ou seja, nós tentamos delimitar ali, ou adequar os pré-requisitos para a entrada no céu, de forma que nós consigamos cumpri-los mais facilmente, sabe? Para que nós estejamos aptos, então, para o céu. E nós sabemos que não é assim que as coisas funcionam no reino de Deus. Nós estamos vivendo os últimos tempos, eu creio nisso. E nós temos visto o evangelho, ele sendo distorcido, as verdades bíblicas elas sendo profanadas, a fé sendo transformada em libertinagem, sabe? A fé ela sendo usada aí para interesses pessoais, para interesses comerciais e até mesmo como nós vimos aí há algum tempo atrás nos noticiários, a fé sendo utilizada até para interesses imorais. E ao invés de nós nos adequarmos às verdades sagradas, nós queremos que as verdades sagradas se adequem aos nossos interesses, ao nosso estilo de vida, sabe? Aos nossos interesses pessoais, terrenos, egoístas. E será que realmente nós somos bons o suficiente para entrarmos no céu? É algo para se pensar. Mas ouvindo aqui a justificativa do intérprete da lei, Jesus ele poderia ter simplesmente desistido desse homem. Jesus poderia ter dito assim, olha, deu ruim. Você não é apto para o reino dos céus. Mas, por mais que um judeu lá do primeiro século, ele teria entendido e aceitado lá a pergunta do intérprete da lei, sobre ali quem era o seu próximo, né? Como nós vimos agora há pouco sobre esses círculos concêntricos judeus, ele tinha essa delimitação de maneira perfeita. Mas, para Jesus, era que uma compreensão limitada, e em vez disso, ele vai desafiar então o advogado aqui da lei a reconsiderar quem é o seu próximo. E nós sabemos que Jesus, ele tinha e ele tem compaixão das pessoas, sabe? E mesmo que esse doutor da lei ele tenha conseguido rejeitar ali a tentativa de Jesus trazer convicção ao seu coração, como nós vemos muitas pessoas hoje em dia ainda, sabe, que rejeita aí a Jesus. Jesus ele vai dar mais uma chance aqui, mais uma oportunidade. Jesus ele vai dar a esse homem aqui uma visão, eu penso até mesmo graciosa, sabe, sobre a própria miséria, sobre a própria pecaminosidade daquele homem. Jesus ele vai ensinar aqui a esse doutor da lei o significado mais profundo aqui, né, da lei, e o que falta no seu coração para talvez levar esse homem a um verdadeiro senso da sua posição, ou talvez da sua condição diante de Deus como um violador da lei e alguém que não ama a Deus e não ama o próximo. Forte isso, não é? Então Jesus, mais uma vez, aqui ele não responde diretamente à pergunta do doutor da lei, mas ele conta uma história simples. Ele não cita o grego, ele não usa o Pentateuco, sabe? E nem oferece aqui uma dissertação muito longa, como as pregações do pastor Marcelo, que a gente chega a dormir, né? Porque a história cabe em apenas 6 versículos. E é preciso aqui entender que essa parábola ela não foi concebida, ela não foi contada como uma história para ensinar os crentes, para ensinar a todos nós aqui sobre como viver uma vida cristã, embora tenha aqui bastante implicações nessa direção. O versículo 30 vai dizer assim, Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Esse era o caminho. Se você já foi para Israel, era o caminho para o Vale de Jericó. A igreja já fez aqui uma caravana para Israel. Aí. Não sei se passaram por esse caminho até Jericó. Na época de Jesus, esse percurso era um percurso de 27 quilômetros ali, passando ali por ladeiras íngremes, passando por vales, passando até por alguns precipícios, sabe? Hoje é uma rodovia ali, uma estrada asfaltada, e aumentou um percurso ali de 40 quilômetros. E Jerusalém está a 800 metros acima do nível do mar, é um dos pontos mais altos lá de Israel. E ao passo que Jericó está a uns 300 metros abaixo do nível do mar.
um dos pontos mais baixos de Israel, só perdendo ali para o Mar Morto, que está aproximadamente 430 abaixo do nível do mar. Então 300 mais 800 são 1.100 metros de diferença de altitude ali entre uma cidade e outra. Mas isso é só para vocês entenderem aqui o uso do verbo descer, né? O homem descia, o verbo descer, porque se o homem ele estivesse a caminho de Jerusalém, estaria registrado aqui o inverso, né? Subia então de Jericó para Jerusalém, mas isso é geografia bíblica e o nosso assunto aqui é outro. Então, continuando. E veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. Aqui no início da parábola fica claro que o sacerdote também descia de Jerusalém para Jericó, como eu acabei de explicar. E Jesus aqui então introduz um pouco de esperança lá para aquele homem semi-morto. Jesus diz que casualmente, como está aqui na minha versão, por acaso, um sacerdote ali, presta atenção, crente, a pessoa mais santa e mais próxima de Deus que um judeu podia imaginar, estava passando por ali. E à primeira vista, isso parece ser a melhor das notícias daqui. Esse seria então o herói ali do intérprete da lei. O intérprete da lei ele poderia muito bem ter dito, ele não disse, é uma conjectura minha, mas ele poderia muito bem ter pensado ou dito naquele momento assim, esse é o cara, esse é o meu próximo. Um sacerdote. E por que não um pastor, um apóstolo, termo tão usado aí nas churches atuais, né? Um presbítero, um padre, por que não? Mas aqui na história é um sacerdote. Alguém que, por incrível que pareça, esteve por uma semana ou duas no seu turno ali de serviço no templo em Jerusalém, oferecendo sacrifício ali pelas pessoas, elevando a Deus as suas orações, queimando incensos. Alguém que deveria ser um exemplo, sabe, de virtude espiritual, sabe, o melhor dos homens, o mais piedoso, o mais justo, o mais santo, sabe, a própria personificação da virtude aqui, do amor de Deus na terra, tudo isso porque um sacerdote, ele conhecia as leis de Deus. Ele sabia lá de Levítico 19, versículo 34, onde diz para eles não se aproveitarem dos estrangeiros que vivem lá entre eles na terra, e para tratá-los como se eles fossem israelitas de nascimento e amá-los como a si mesmo. Esse sacerdote, ele sabia lá de Êxodo 24, lá no capítulo 23, versículo 4 e 5, que diz que se você encontrar um boi ou um jumento perdido, não do seu amigo, mas do seu inimigo, você deve levá-lo de volta ao dono. E ele diz mais que se um jumento é de alguém não que te ama, mas de alguém que te odeia, cair sob o peso da sua própria carga, você não deve passar por ele, você deve parar e ajudar o dono a levantar esse animal aqui. Um sacerdote. Mas poderia, como eu disse, ser um pastor, ser um apóstolo, ser um presbítero, ser um padre, porque eles, ou nós, né, nós conhecemos as maravilhosas palavras lá do profeta Miqueias, no capítulo 6, no versículo 8, que diz lá, ó povo, o Senhor já lhes declarou o que é bom e o que Ele requer de vocês, que vocês pratiquem a justiça, amem a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. O sacerdote, ele sabia disso. Ele sabia o que Deus esperava dele. Ele sabia que o julgamento seria impiedoso para quem não tivesse misericórdia. Mas quando o sacerdote vê o homem meio morto aqui na história aqui, o que ele fez? A Bíblia diz que vendo, passou ao largo. Em outras palavras, atravessou para o outro lado da rua. Como invariavelmente, algumas vezes nós fazemos, quando no nosso caminho tem ali um mendigo, tem ali um morador de rua deitado na calçada, para nós não passarmos por ele, nós atravessamos para o outro lado da rua. E o texto continua dizendo, versículo 32, semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, o sacerdote havia falhado, sim ou não? Mas agora, diferentemente do sacerdote, o levita ele não falharia. Jesus está falando aqui de alguém nascido numa família descendente da tribo de Levi, que no passado eles não foram contados no censo, porque eles não foram ali separados para o serviço militar ali, para a guerra, para ficarem exclusivamente ali a serviço no tabernáculo, como auxiliares lá dos sacerdotes.
eles eram responsáveis pelo transporte ali da Arca da Aliança, mais especificamente lá os levitas filhos de Coate, e também dos demais utensílios ali do tabernáculo. Eles eram responsáveis pela música no templo, eles eram responsáveis pelo ensino ali da lei. Então, o descendente da tribo de Levi, ele era sempre associado a uma vida de separação, a uma vida de dedicação e de serviço no templo. E com certeza, esse cara seria aqui o herói da história de Jesus. Mas Jesus continua dizendo, e vendo, também atravessou para o outro lado da rua. E até parece uma ironia na história, né? E talvez fosse esse o objetivo de Jesus. Ambos são verdadeiros e profundamente religiosos aqui, que se você perguntasse para eles, vocês amam a Deus? Eles encheriam o peito lá com seriedade e diriam assim, claro que nós amamos a Deus. Eram homens que cumpriam seus turnos ali de serviços, oferecendo holocaustos, queimando incensos, adorando a Deus e levando o povo a adorar a Deus ali no templo em Jerusalém. E justamente nesse contexto aqui é que o fracasso deles é tão grande, sabe por quê? Porque ambos estavam vindo da presença de Deus, mas de alguma forma, de alguma maneira, a presença de Deus nunca chegou até eles. Então, mais dos improváveis aqui surge na história, versículo 33. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e vendo-o, compadeceu-se dele. Aqui não diz se esse homem ele subia ou se ele descia, ou se ele estava indo para casa. Porque se ele estivesse indo para casa, ele estava no caminho errado, porque aquele caminho ia para Jericó. O caminho para Samaria era pelo lado norte lá de Jerusalém. Mas pelos relatos bíblicos aqui, nós sabemos que os samaritanos, eles eram odiados pelos judeus. É fato histórico, você pode encontrar essa história lá registrada no Antigo Testamento, lá em 2 Reis, no versículo 17, no capítulo 17 e no capítulo 18. No Novo Testamento, João, ele registra claramente, lá no versículo 9, que judeus eles não se davam com os samaritanos. Tudo isso por quê? Porque os judeus achavam que os samaritanos eram hereges, eram mestiços raciais e religiosos, por causa ali da mistura de raças após a conquista assíria lá do Reino do Norte, o reino lá de Samaria. E os judeus aqui, eles se casaram então com estrangeiros e mais ainda, adotaram lá os cultos pagãos desses estrangeiros aqui, distinto então das tradições judaicas. E de outro lado, do ponto de vista ali dos samaritanos, os judeus eram um povo arrogante, era um povo autossuficiente. Então dizer que os dois aqui, esses dois grupos, eles não se bicavam, seria pouco. E tanto para um quanto para outro, eles não eram próximos, eles eram inimigos. E é mais ou menos como no futebol, não é verdade? Quem gosta de futebol aí? Levanta a mão. Olha só. Tem muita gente que gosta e não levantou, não vou levantar minha mão. Mas é mais ou menos como a rivalidade entre os times, sabe? Claro, ali entre torcedores, que muitas vezes eles excedem lá, né, os seus atos lá com brigas, com desordem, até mesmo deixando pessoas feridas e até mesmo pessoas mortas ali. Domingo passado, a Marjorie pediu para falar isso, porque eu falei umas coisas lá. Domingo passado, acabou o culto, nós fomos para casa e estava passando Palmeiras e São Paulo. Eu sou palmeirense por pai de pai. Sim, ninguém é perfeito, tá? Ninguém é perfeito. Mas... e a gente costuma brincar, que meu pai era palmeirense doente, meu sogro era São Paulino, né? E aí eu fiz um comentário, eu falei assim, meu pai deve estar alegre, né, que o Palmeiras está ganhando... por 1-0. Aí ela virou para mim e falou assim, meu pai deve estar triste, porque o São Paulo está perdendo. E os dois já morreram, já faz bastante tempo, né? Mas aí, num dado momento, ela viu uma jogada lá, ela falou assim, olha, o jogador do Palmeiras entrou duro no jogador, deu uma entrada dura lá, ou agressiva no jogador do São Paulo, né? E eu, aproveitando já na brincadeira, eu falei para ela, é isso mesmo, tem que entrar duro, tem que entrar quebrando. Ela falou, pastor, fala isso na pregação domingo. Ai. Mas, então, meus irmãos São Paulo... Tem algum São Paulino aqui? Levanta a mão. Tem, o Brunão lá. Então, meus irmãos São Paulinos, eu quero pedir perdão. Tá? Me perdoe, não era para entrar ali quebrando, não. Era só para dar um totozinho ali no tornozelo do incircunciso São Paulino e estava tudo certo. Vamos parar de bobagem, vamos falar sério agora. Mas por causa
dessa rivalidade, não ali dos paulistas, dos cariocas, dos mineiros, onde tem muita rivalidade no futebol. Eu particularmente não gosto muito de futebol, não, prefiro Fórmula 1. Mas, por causa dessa rivalidade aqui entre judeus e samaritanos, eu fico pensando se o pobre homem caído ali à beira da estrada, que a Bíblia não diz que era um judeu, mas eu penso que seria um judeu, vamos imaginar que aquele homem semi-morto, ele fosse um samaritano. Eu penso que o sacerdote e o levita, possivelmente, eles parariam ali. Sério, de verdade. Eles olhariam para aquele corpo estendido no chão e falariam assim: bem feito! Mereceu, você mereceu isso. De repente dava até um pontapé no corpo ali, uma cuspida nele lá. Ai, ai. Mas se nós pararmos para pensar, o samaritano, ele também poderia não ter parado. Ele teria motivos lá para não parar ali. Ele também talvez teria mais coisas para se preocupar do que com o judeu, arrogante, autossuficiente, estendido ali no chão ali. Da mesma forma, ele teria passado ao largo, ele teria atravessado para o outro lado da rua, como os demais fizeram, mas ele não fez. A Bíblia vai dizer que, ao ver o homem, teve pena dele, ou compadeceu-se dele, como está aqui na minha versão. E ele fez mais, versículo 34. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando eu voltar. Os 2 homens aqui que deveriam ter demonstrado compaixão, o sacerdote e o levita, eles não demonstraram. E aquele que era o mais improvável, aquele de quem um judeu não esperaria ali absolutamente nada, foi lá e fez. Jesus então pergunta aqui para o intérprete da lei no versículo 36, qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Repare que o intérprete da lei, ele responde: aquele que usou de misericórdia para com ele. Esse homem, ele é tão preconceituoso, ele é tão presunçoso, que ele nem consegue pronunciar a palavra samaritano, sabe? Eles não usam a palavra samaritano ali em um contexto positivo. É como se fosse uma palavra suja para eles, é como se fosse um palavrão. Eu penso até que se você quisesse ofender um judeu naquela época, você falava assim: ó, seu samaritano. Pronto, era uma ofensa gigantesca para ele lá. E eu já ouvi crente falando assim: eu não consigo nem ouvir o nome daquela pessoa lá, não consigo nem pronunciar o nome daquela pessoa, que me bate um ódio mortal dessa pessoa. Pois é, e é esse tipo de crente que quer ir para o céu. Vai não, miserável. Mas Jesus aqui, ao perguntar qual desses 3 te parece ter sido o próximo, ele fez com que o intérprete da lei, então, ele reconhecesse aqui que a misericórdia do samaritano tenha feito dele o verdadeiro próximo aqui, o herói da história. Sabe, Jesus, ao fazer aqui de um samaritano o herói dessa história aqui, teria sido chocante, teria sido aqui humilhante para qualquer judeu. E ainda mais para aquele judeu intérprete da lei. E isso fez com que, ao final da parábola ali, ele fosse forçado a admitir aqui, a reconhecer que o samaritano, alguém que ele via como um inimigo ali, foi quem realmente ali obedeceu o mandamento de Deus de amar o próximo. E a aplicação de Jesus é simples e direta: vai e procede tu de igual modo. Essa frase, ela representa aqui um método bastante comum no ensino lá da tradição judaica, onde a instrução, ela tem por objetivo ali levar a uma ação prática, não apenas ficar na mente, mas transformar aquilo que a pessoa aprende em ações, sabe? Jesus queria que os seus ouvintes lá naquela época e os seus leitores dos nossos dias vivessem tudo aquilo que ele ensinou na palavra de Deus. E esse mandamento aqui de Jesus, aqui, vai e faça o mesmo, ele pode ser intencionalmente deixado em aberto aqui para todos nós, porque ele não define situações específicas ou limites aqui sobre quando e como mostrar misericórdia. Em vez disso, essa frase aqui, ela
exige um estilo de vida, sabe, de compaixão aqui, de generosidade, que se aplique em todas as áreas aqui da nossa vida. E até mesmo por isso, não diga assim, farei quando eu souber mais, eu farei quando eu tiver mais tempo, eu farei quando eu tiver mais dinheiro. Não, não. Haja com base naquilo que você já sabe e naquilo que você já tem. E Jesus vai te abençoar. Amém? E a parábola, então, contada por Jesus, ela não foi aqui concebida como muitos imaginam, para nos mostrar ou nos ensinar como amar o nosso próximo. Não, não, não. Jesus aqui nos contou essa história para nos mostrar o quanto nós estamos aquém do padrão de Deus, sabe? Em relação ao nosso amor pelo próximo. Jesus contou essa parábola para expor ali a hipocrisia do intérprete da lei, sabe, para convencê-lo aqui da sua total incapacidade de merecer o reino de Deus e a vida eterna ali por conta própria. E claro, com essa mensagem, ela ecoando aí através dos séculos, chega até nós hoje por meio da Bíblia, talvez para expor a nossa hipocrisia e a nossa total incapacidade de merecer o reino de Deus e a vida eterna pelos nossos próprios esforços, pelos nossos próprios méritos. Quantos estão entendendo? Vamos lembrar que tudo partiu de uma simples pergunta: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Se aquele homem achava que a sua judaicidade, que a circuncisão, a sua observância ali da lei, o seu sacrifício diário ao se levantar, ao se deitar, tudo isso aqui era suficiente, Jesus então ele retira a máscara desse homem, quando esse homem admite então ali diante de Jesus ao responder, amando a Deus e amando aos outros. Mas o homem da lei, ele sabia que ele não amava assim. E infelizmente eu sinto dizer que nós também não amamos assim. Jesus estava ali diante do intérprete da lei, pronto para lhe oferecer misericórdia, pronto para lhe oferecer graça, pronto para lhe oferecer perdão, se ele apenas se arrependesse e admitisse o que sabia ser a verdade, porque ele sabia. Mas o que nós vimos por meio então desse texto, e o que nós estamos vendo nos dias atuais, à medida que nós avançamos pela vida de Jesus ali rumo à cruz, os corações ficam cada vez mais endurecidos. E na real, sabe, eu sei, vocês também sabem, nós temos desafetos. Existem pessoas que nós não queremos nas nossas vidas, sabe, nem no nosso círculo ali relacional. Existem pessoas de quem nós não gostamos e existem pessoas que não gostam de nós por algum motivo ou talvez por nenhum motivo. E nós não precisamos ser amigos dessas pessoas que nos fizeram algum mal. Nós não precisamos conviver com essas pessoas que nós fizemos algum mal, mas nós precisamos de alguma forma amá-las e perdoá-las. Amém? Nada menos do que isso, porque isso é mandamento de Deus. E essa parábola é o segundo grande mandamento aqui em forma de narrativa. E ao interagirmos com ela hoje, eu já passei bastante tempo, vou passar um pouquinho. Nós não podemos diminuir aqui o padrão dessa sua exigência. Ou seja, eu não posso cumprir uma e descumprir a outra. Lá em 1 João, lá no capítulo 4, no versículo 20, lá ele diz lá, se alguém disser, amo a Deus e odiar ali o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, nós temos da parte dele esse mandamento, que aquele que ame a Deus, ame também ao próximo, seu irmão. Deus estabeleceu essa métrica que nós devemos perseguir, e qualquer coisa menor do que isso, seria o mesmo que criar uma nova lei, né? Uma lei que nós possamos cumprir, mas uma lei que não vai nos salvar. E se nós vamos conseguir cumprir ou não os mandamentos, amar a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento, se nós vamos conseguir amar o nosso próximo como a nós mesmos, se nós vamos entrar no céu ou não, isso é outra história. Mas nós sabemos o que nós precisamos fazer. E nós podemos começar liberando perdão para aqueles que nos feriram. Jesus estava lá na cruz, ele estava machucado, ele estava ali ferido, sangrando, ele estava quase morto, e ele olha ali para os seus opressores que estavam ali embaixo, que talvez estavam rindo dele, estavam debochando dele, mas ele olha para os seus opressores, não com olhar de ódio, não com olhar de raiva, mas com olhar de compaixão, com olhar de amor, com olhar de perdão, e ele mesmo pede a Deus, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E esse texto de hoje
ele está inserido dentro de um contexto maior, que é justamente o que culmina nessa cruz de Jesus. E começa no capítulo anterior, no versículo 9. No versículo 44, Jesus ele tem falado para os seus discípulos sobre a sua morte iminente ali, e eles ainda não entenderam, né, que Jesus, o Filho do Homem, o Filho de Davi, o Filho de Deus, vai realmente morrer. Jesus diz no versículo 44, fixai os vossos ouvidos às seguintes palavras, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não entenderam bulhufas do que o Jesus falou ali, o que significava, aquilo que Jesus falou, o que significava, pois os ouvidos estavam, como diz aqui, encobertos para que não o compreendesse. Versículo 45, do capítulo 9. E por eles não entenderem, eles ficaram com medo de perguntar a Jesus sobre isso. Algo como aquilo assim, aquilo que você sempre quis saber, mas nunca teve coragem de perguntar. Foi isso que aconteceu com eles nesse momento. E a seguir, então, começa uma discussão lá sobre quem seria o maior, quem seria o melhor no reino dos céus, e aqui ainda há mais justificação. Eles não tinham descoberto sobre aonde a cruz se encaixava nisso tudo, até chegar no versículo 51 aqui, que diz, aconteceu que ao completar esses dias em que ele, Jesus, devia ser assunto ao céu, ou seja, levado ao céu pela cruz, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir a Jerusalém. Mais adiante, Lucas vai registrar já a caminho de Jerusalém, ele diz lá, decididamente, Jesus ia para Jerusalém. E esses versículos, eles são absolutamente cruciais, porque daqui em diante, conforme Lucas conta a narrativa, tudo está indo para Jerusalém, e consequentemente, para a cruz. E isso é uma forma de dizer que tudo o que acontece nessa viagem para Jerusalém aponta para o fim da jornada, ou seja, para a cruz, mas também aponta para a ressurreição. E quando chega aqui no capítulo 10, nós vemos os missionários, os 70 enviados, e quando eles voltam ali possuídos de alegria, como diz aqui no versículo 17, mas Jesus diz aqui no versículo 20, não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, e sim, porque o vosso nome está arrolado no céu. Presta atenção nisso. Alegrem-se, porque os seus nomes estão registrados no céu. Quantos creem nisso? Aleluia. Em outras palavras, o reino de Deus não é tanto sobre poder, nem mesmo sobre o poder exercido por demônios, como está aqui na passagem, em nome de Jesus, como foi aqui com 70 missionários. Não é tanto sobre aqui o quão eficaz você é, o quão produtivo, o quão inteligente, o quão talentoso você é, ou o quão poderoso você é em oração, sabe? Você deve se alegrar porque você é conhecido por Deus e o seu nome está escrito no céu, porque você pertence a Ele. Amém. Aleluia! E no final aqui do capítulo 10, nos dá o relato de Maria e Marta, onde quem é abençoado não é aquele que está correndo para fazer um monte de coisa ali ao mesmo tempo, o que mais uma vez leva à autojustificação, que nós falamos tanto aqui, mas quem estava sentado aos pés de Jesus, enquanto o próprio Jesus está a caminho da cruz. Então, a história do bom samaritano é inserida entre esses dois momentos, sabe? Tudo isso sugere que, ao pensarmos aqui na parábola do bom samaritano, nós devemos lembrar que, no fim das contas, deve haver não a autojustificação, mas a justificação de Deus sobre nós, que é paga por Jesus a caminho da cruz. O diálogo de Jesus aqui com o intérprete da lei é real. Mas a parábola não é uma história real, ela é fictícia, ela não aconteceu de verdade. E talvez numa situação real, o resultado final poderia ser bem diferente daquela contada por Jesus. Mas Jesus, ele espera que os seus seguidores aqui, isso inclui a mim, inclui a todos vocês que estão aqui nessa noite, inclui a você que está vendo pela internet, a se comportarem como ele se comportou. Sabe, afinal, quando Jesus fala sobre ir à cruz, ele mesmo diz assim, se alguém quiser vir após mim, não é verdade? Negue-se a si mesmo e dia após dia, tome a sua cruz e siga-me.
Assim como também foi lá em 1 Pedro, no capítulo 2, quando Pedro fala sobre a cruz, ele fala sobre como Jesus morreu ali de forma única para carregar, diz ele lá, ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. E um pouco antes, Pedro vai dizer no versículo 21, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Então, não é à toa que essa história termina com Jesus dizendo ao intérprete da lei, vá e faça o mesmo. Essa é a ordem. Jesus passou por aqui há mais de 2000 anos e deixou pegadas para que nós andássemos nelas, sabe? E não andar por elas, ou de repente ali pegar qualquer atalho ou um desvio pelo caminho. Significa dizer que nada do que Jesus, nada valeu. Jesus ter vindo para essa terra, passado por essa terra, morrer na cruz por todos nós aqui, por mim e por você. Porque desde o Éden, sabe, a raça humana, ela tem feito uma jornada para longe de Jerusalém. Nós temos descido para o vale de Jericó, e no meio do caminho, não tinha uma pedra, no meio do caminho, nós fomos atacados por Satanás. E nós fomos deixados para morrer ali, à beira da estrada. Satanás não roubou apenas a nossa dignidade, Satanás ele roubou a nossa retidão. Então apareceu Jesus, ele curou as nossas feridas, ele nos levou para um lugar seguro, ele pagou todas as nossas dívidas e ele garantiu o nosso futuro, sabe? Jesus mostrou misericórdia por mim, por vocês, por nós, mesmo quando nós fomos deixados para morrer à beira da estrada. Então eu encerro falando para todos aqueles que Jesus resgatou. Olhe para Jesus, olhe para o que Ele já fez na cruz do Calvário por você, olhe para aquele que deixou o céu por você, e por incrível que pareça, quando todos os demais passaram ao largo, Jesus parou para te salvar, te limpou as suas feridas, perdoou os seus pecados, lhe deu vestes novas, te fez novas criaturas pela obra da cruz e a ressurreição, para justamente levar vocês de volta com Ele para o céu e viver a eternidade. Então, no nome de Jesus, vá e faça o mesmo. Ame a Deus e ame o seu próximo. E Jesus estará com vocês. Amém? Amém? O fim da história, nós não sabemos porque a Bíblia não registra o que aconteceu com o especialista da lei, mas nós sabemos o fim da conversa, com Jesus dizendo ao homem, vá e faça o mesmo. O intérprete da lei fez? Eu acho que não. Será que ele poderia ter feito? Também não. Será que ele se arrependeu? Possivelmente não. Será que ele vai herdar o reino do céu? Se nada mudou no coração daquele homem, obviamente não. Então, diante da mensagem de hoje, tem uma frase que eu gosto muito, eu não sei quem é o autor, que diz assim, que seja você, que você seja a razão pela qual alguém ainda acredite que existem pessoas boas no mundo. Amém? Aplauda, Senhor. Glória a Deus.